O curso que ficou ao meu cargo foi a de difração de raio-x, com ênfase no refinamento do perfil de difração, a técnica que no mestrado a gente se aprofundou bastante, cujo que foi a primeira técnica que a gente teve o contato dos nossos materiais, apesar de ser uma técnica simples, né, e que só envolve um instrumento de difração de raio-x com a geometria, ela é bastante inovadora na questão da caracterização de materiais cristalinos e investigação de estruturas. O programa que eu utilizo, né, lógico, não é só esse que eu utilizo o FULPROF, o MAUD, já tenho uma experiência já com o GESAIS e o TOPAS. Entretanto, não é a gama de programas que a gente tem que ter certa habilidade, lógico, porque cada um deles tem uma filosofia e dados matemáticos que são mais favoráveis com a estrutura que a gente está querendo caracterizar. De se entender antes o que é o método de Hirschfeld, né? Não só o método de Hirschfeld, o método de Paris, Lebail e o de Scarlett-Mendelson, que ainda não foi implementado, mas que demonstra ser bastante promissor na caracterização de materiais por difração de raio-x, difração de nêutrons, síncronos, entre outros. Vou fazer uma rápida apresentação aqui, uma introdutória, para não linkar a ideia e aí a gente partir para a parte prática. A aula vai ser gravada e vai ser disponibilizada à frente e os links e os exemplos. Como sabemos, né, a técnica de difração de raio-x corresponde a uma das principais técnicas de caracterização microestrutural de materiais cristalinos. É a base do nosso grupo de pesquisa, já que a gente trabalha com materiais que possuem o arranjo estrutural a curto e a longo alcance, apresentam características cristalinas e que é foco do nosso trabalho, que são os materiais semicondutores e também suportes e heteroestruturas. A natureza que essa técnica demonstra lógico, né, a difração de raio-x, ela atinge um material e pode ser espalhado de forma elasticamente. O fóton é absorvido pela estrutura, o fóton de raio-x, e após ele é difratado para o sensor. Quando esse sinal ele aparece no sensor, ocorre que dizer que houve uma contribuição, uma interferência construtiva. Então, a intensidade do sinal vai ser maior do que zero. Deixa eu botar bem aqui vai ser maior do que zero. Se não ocorre esse efeito da difração, o efeito da difração, ocorre uma interferência destrutiva. Então, o sinal no difratograma ele não aparece. Praticamente, se pode interferir que há uma organização estrutural desse material quando ocorrem as interferências construtivas. Considerando-se os dois ou mais planos em uma estrutura cristalina, as condições para que ocorra a difração vão depender da diferença do caminho percorrido pelo feixe e o comprimento de onda da radiação incidente. A equação que mais a mais aceita para a difração de raio-x, para a ciência envolvida na difração de raio-x, é a equação de Bragg, que, logicamente, foi considerada como lei. Lógico, existem outras equações bem mais elaboradas, como a esfera de Edwards, que também, e a de Lebail, as equações de Lebail, que também exemplificam e seguem o mesmo caminho que a equação de Bragg. Como ela é demonstrada, que é necessário você conhecer o comprimento de onda da radiação, que é o que o instrumento demonstra, e os parâmetros que são inerentes à amostra, que é a distância de planar, a orientação desses planos em relação ao feixe incidente e o número de ordens de difração. Como conhecemos a natureza da energia que é incidida, que é do parâmetro experimental do instrumento, os outros parâmetros estão correlacionados e assim é possível caracterizar os materiais com esses três parâmetros amostrais, desculpe. O equipamento em si, parece que alguém está querendo entrar. O equipamento em si, que é a gente tem o equipamento que é
onde é alocado o cátodo e o ânodo, onde é gerado o feixe de elétron incidente, o alvo, que pode ser de materiais que têm essa capacidade, que após ser seguido o feixe de elétrons em sua superfície, a formação da onda característica, e que essa onda característica ela apresenta radiações características, lógico, né, que são o K-alfa1, o K-alfa e o K-beta, e a radiação contínua. Aqui, no detalhe aqui, a característica da radiação que esse tipo de instrumento nos dá. Existe, dentre vários modelos, várias marcas, várias propostas para a caracterização de difração de raio-x. Ele dá exemplos, duas. Uma que utiliza o método de Lauer, que a figura à direita aqui pode se observar. A gente tem o padrão característico para esse tipo de equipamento, em que para materiais monocristais grandes, maior do que 1 micrômetro, 15 cristais, que pode ser alocado no centro desse equipamento, tem essa característica. Já para pós-compactos, se pode trabalhar também com esse tipo de equipamento. Entretanto, o perfil que se apresenta é esse perfil aqui. Essa característica que essa fotografia demonstra é que o material ele é feito de microcristais ou nanocristais, só que compactados. Esse perfil de círculo formado aqui, diferente do que apresenta nos monocristais, demonstra que o material ele está aleatório no bloco, na forma de bloco compactado. Já é comum, e é muito comum a gente encontrar nos laboratórios de caracterização de difração de raio-x, é o de geometria de Bragg-Brentano, em que o pó é colocado disperso sobre um porta-amostra, e o detector, dentro de uma geometria, como é demonstrada a geometria essa circular, ele percorre um ângulo de 2 tetagraus, sendo que a cada ponto que há a interferência construtiva no sinal, ocorre a formação do pico de difração. Aqui ao lado, um difatograma obtido por esse tipo de instrumento. Entretanto, assim, antes da gente fazer um refinamento do material, receber o difratograma, ocorre a principal pergunta: como tratar a amostra para poder se obter as caracterizações? Em que condições eu quero ter essa informação? Se eu quero ter uma análise qualitativa, uma análise quantitativa, ou refinamento microestrutural de deformações e tamanho de cristal. Para se obter isso, na análise, através da difração de raio-x de pó, é absolutamente pendente da natureza da amostra, das condições experimentais. Então, é necessário eu conhecer as condições experimentais que é realizada a análise do meu material. Também conhecer a natureza da minha amostra. Se é um material magnético, provavelmente, no difratograma, eu vou ter um largo background, já que materiais magnéticos, como devido à sua densidade eletrônica, influenciam na absorção e absorção da energia de fótons, de raio-x. Também deve-se ter em mente que a qualidade dos dados coletados não pode ser superior à qualidade da amostra, e é a quantidade de sua preparação. Os dados que eu obtenho de difração de raio-x na análise de refinamento por qualquer outros métodos não pode ser superior à qualidade que eu trato a minha amostra no DRX. Então, antes de eu preparar minha amostra para enviar para DRX, eu tenho que preparar essa amostra. Como, João? Triturando, já que o equipamento que utiliza difração de pó, é necessário que essa amostra seja triturada, macerada, a fim de evitar efeitos como preferência de orientação ou efeito de Buck, que é uma aglutinação do material, em que ele pode causar uma falsa preferência de orientação. Quer dizer, o material ele se aglomera um em cima do outro, quando se há a realização do DRX, de fotograma, há o pico de preferência de orientação. Aí ele se comporta como se fosse um monocristal. Para suavizar esse tipo de efeito, antes se faz a trituração numa mufa, no cadinho, a fim de evitar esse efeito. Obviamente, né, dependendo do objetivo final da análise, como eu disse antes, qualitativa e quantitativa, refinamento e determinação estrutural,
O nível necessário de cuidado e tempo de curso de preparo das amostras pode variar bastante. Então, se eu quero só apenas obter picos de frações para caracterizar o material, não vou abrir a mão de necessidade de tratar, fazer todo o peneiramento, trituração. Mas caso eu queira fazer um refinamento Richville, cujo padrão CIF é baseado em um pó, então é necessário fazer uma trituração desse material, um preparo antes. O tamanho para a caracterização tem que ser menor do que 15 micrômetros. Entretanto, para Richville, tem que necessariamente ser abaixo dos 25 micrômetros, 100 micrômetros. Assim, para se obter, vai depender bastante do material. E outra dúvida que aparece é com relação aos vários alvos que se pode acoplar ao difratômetro de raio-x. Como nós aqui no IFP, se eu não me engano, é o de mobilidênio, o cobre-níquel, há aquela preocupação. Não, eu não consigo, não tem como fazer refinamento com alvos de mobilidênio, não tem como fazer refinamento com alvos de níquel, cobalto. Essa ideia já está um pouquinho, já tem uma resolução para ela nos programas que já estão avançando. Já no próprio software, vocês conseguem mudar o perfil do CIF, né, a conformação do CIF com o tipo de alvo utilizado. Então, se eu tenho método de difração de raio-x, como no caso de mobilidênio, você vê que o perfil é deslocado para baixo ângulo, eu consigo refinar esse material com essas características. Então, o programa ele tem essa maleabilidade, conseguir trabalhar com diferentes tipos de difratômetros de raio-x, com diferentes tipos de alvos. E assim, só vai depender da natureza do meu material. Se eu tenho planos que são importantes na região de 70 a 100 graus dos θ, eu utilizo, lógico, o cobre, que é o tradicional, e posso utilizar também de mobilidênio. Se o que me importa está entre 10 e 40, a 50 e 70, posso utilizar o de cromo de ferro. Quer dizer, dependendo do tipo de alvo e as características do meu material, o alvo não vai ser um problema. As informações que podem ser extraídas da técnica de difração de pó são bastante diversificadas e abre um leque de opções para quem está caracterizando materiais ou quem está fomentando design, né? Quem faz design dos materiais e procurando suas características. Do background, que a gente chama comumente de radiação de fundo, se tira o efeito cômplico, o efeito térmico sobre a difusão e a fração amorfa. Como trabalhamos com materiais que têm características amorfas, é possível caracterizar esses materiais com essa estrutura. Da posição de pico, conseguimos obter informações como um parâmetro de rede, grupo espacial, e análise qualitativa, quer dizer, o tão cristalino esses materiais, e o tão próximo, tão próximo do perfil que está sendo estudado, do CIF que foi obtido por programas diversos, por datas de bases de dados diversos. A intensidade do pico se obtém a estrutura cristalina, posição atômica e fator de temperatura. Também se obtém um fator de ocupação e também, através da intensidade do pico, a análise quantitativa de fases. Do perfil do pico de difração, se obtém com técnicas mais apuradas, né, o alargamento instrumental, o alargamento intrínseco inerente à amostra, que é um alargamento que é característica física da amostra, microdeformações, vacâncias, como, por exemplo, vacâncias, e o tamanho do domínio cristalino, que é o tamanho real da estrutura cristalina. A partir da década de 90, com auxílio de microcomputadores, a lógica de Fuzzy, que foi uma das primeiras, e os métodos booleanos, passaram a ser largamente utilizados no auxílio de identificação de fases cristalinas por difração de raio-x. Antes, as cartas eram, como a gente pode ver no exemplo aqui do sulfeto de césio,
que as cartas antes, elas eram escritas à mão, e você lia essas cartas e acompanhava manualmente, quantificando os picos de difração. Hoje, graças, né, ao avanço da tecnologia e a programadores, obtemos programas que praticamente nos suaviza essa demanda de procurar pelo caracterização do material. Como, por exemplo, o Hardscopes, que você coloca o perfil de difração que você está investigando e ele designa candidatos para aquela fase que você está querendo solucionar. Lógico que para nós, né, isso é bastante interessante, que isso diminui bastante o tempo de análise e bastante tempo de investigação. Desde mais recentes, utilizados computadores mais potentes, mais recentemente, com a utilização de computadores mais potentes e análise de todos os padrões de difração, foi desenvolvida metodologias para a solução de estruturas cristalinas complexas. Através do método anterior, era difícil você conseguir caracterizar, e o avanço da química de materiais trouxe materiais diversificados. Então, o seu veio métodos que caracterizam esses materiais, como, por exemplo, o Lebail, o método de Lebail e o método de Richtville, também o método de Descartes-Mendelssohn, que isso ainda não foi implementado nos computadores. Há necessidade de programador, né, solidário, fazer com que ele seja popularizado nos programas de refinamento. Entretanto, o mais abordado é o método de Richtville, que se baseia a partir de informações de estruturas cristalinas de fases presentes de flatograma. Desculpe. O cálculo que o método de Richtville se baseia é pela minimização de resíduos através de mínimos quadrados, associado a uma série de parâmetros refináveis. Como a gente pode ver, quando o perfil é ajustado, a fase que você está investigando, e o resíduo, que é a diferença entre o observado e o calculado. Quanto menor, quanto mais linear e menor a presença desses resíduos, melhor vai ser o ajuste entre o perfil instrumental, que você é obter do dado, e o perfil de caracterização. A técnica, ela é simples, porque a amostra, apesar de você ter uma radiação de difração de raio-x, ela ser monocromática, entre aspas, ela apresenta um alargamento no perfil. O pico não seria uma linha, se fosse sem essas contribuições, aí ia ser apenas uma linha. Entretanto, ele apresenta esse alargamento, que apresenta uma contribuição tanto gaussiana como lorentziana. O método, ele utiliza modelos matemáticos que geram um perfil ajuste, como, por exemplo, uma pseudo-void, que é a somatória entre as contribuições gaussianas e lorentzianas. Assim, o perfil de difração de raio-x fora as de nêutron pode ser utilizadas em difração de raio-x, como, por exemplo, de alvos de cobre e outros materiais. Do método de caracterização de Richtville, podemos obter várias informações, entre elas a indexação de fases, refinamento da célula unitária, determinação microestrutural, desse importante, no caso, uma análise quantitativa, e determinação da preferência de orientação, além do refinamento da estrutura cristalina. A percorrer a investigação dos métodos de difração, podemos seguir essas etapas. É primordial seguir as etapas da amostra ser policristalina, semicristalina, ou ter contribuintes amorfos. Essa amostra passa pela técnica de difração de raio-x, onde se tem conhecimento do instrumental, da radiação instrumental, é necessário, dependendo da amostra, termos compreensão do 2θ graus, a região que a gente quer estudar o nosso material, se as contribuições estão dentro daquela região, ter o passo, que dependendo da quantidade de passos, lógico, se você diminuir o passo, ele literalmente vai aumentar o tempo de exposição dessa amostra, de análise dessa amostra. Isso varia bastante de laboratório para laboratório, mas caso
o instrumental, o profissional que esteja instrumentando o equipamento tem essa disponibilidade de mudar esses parâmetros, é interessante você ter maior resolução, que quanto menor o passo, melhor resolução, e quanto menor o intervalo também, melhor a quantidade de pontos naquela região, e melhor vai ser a caracterização pelo método de Hirschfeld ou outros materiais. O próprio difratograma, que dele eu tenho que, dependendo da análise, que eu quero extrair dele, pode ser o quantitativo, qualitativo e microestrutural. Dentro dessas informações, existe uma ampla variedade de tratamentos para o difratograma. Se eu quero quantitativo, vou ter que preparar de uma forma que seja englobado, os dados estejam dentro dessa região. Se eu quero microestrutural, aí eu vou ter que abrir mão, ter em mãos, através da técnica de inflação de raio-x, melhor o tratamento dos dados, levando naquela premissa que não se pode extrair dados de alta qualidade de um difratograma pobre. Não existe, o inverso também não existe. O próprio refinamento Hirschfeld, que dele eu preciso, como eu disse anterior, de alta qualidade do difratograma, preciso ter um modelo estrutural com sentido físico e químico, quer dizer, o CIF que eu utilizar, ele tem que, o CIF e os dados no final da convergência tem que ter sentido físico, o material tem que apresentar, tem que estar dentro dessas duas ciências, e a função matemática desenvolvida, como pseudo-Void, duplo pseudo-Void, a Thomson-Coach, a Harris-Pseudo-Void, tem que estar apropriada com o pico de difração e o background. Quer dizer, dentro dessas categorias, também a função matemática que vai fazer o ajuste de perfil tem que estar apropriada com a natureza do material, e a natureza do material está inerente com o perfil de difração. Tendo conhecimento dessas três esferas de tratamento material, se pode transitar bem por essas duas ciências, a ciência, no caso, a computacional e a experimental, a fim de obter boa caracterização. E, por fim, o que nós queremos, que é o refinamento, a obtenção da rede cristalina, o número de fases, o quão próximo possível do que está no experimental, tem que estar próximo do teórico. Está casado a essas duas premissas. E o microestrutural, que já é mais aprofundado, com a relação aos planos cristalinos, aos deslocamentos, às compactações, isso tudo se pode obter através do método de Hirschfeld, que é o que está sendo mais amplamente divulgado nas ciências. Agora está quente aqui. Bom, esses fatores de qualidade, que comumente se trabalha no método de Hirschfeld, temos o fator de perfil, o fator de perfil ponderado, que acompanha o fator de perfil, no caso a gente chama de RP e RWP. O fator de perfil ponderado, que é o esperado, na verdade aqui é esperado, que é a expectativa, ele também está correlacionado com os RWP e RP. São fatores importantes que estão também interligados com o Q quadrado, que na verdade é a razão elevada a 2 de RWP e R esperado. A qualidade da difração de raio-x principalmente está associada ao RWP. Se você tiver dados ruins, o RWP geralmente ele fica bem extenso, os valores de RWP. Também o FULPROF, ele utiliza bastante, e é interessante também, o fator de Bragg, que é o fator estrutural. Esse fator, ele demonstra o tanto que o material está ajustado com o CIF que você utilizou. Quer dizer, o tão próximo está o teu material do que está deportado na literatura. O Q quadrado já foi explicado, que ele varia de 1 até 3, se encontra valores até 3 é um valor confortável para o RWP, o fator de quadrado, mais interessante é que ele esteja quão próximo da unidade, que é 1. O fator de Double-Watson, que é um fator correlacionado, que auxilia
nas correlações, como são vários pontos no difração de raio-x, ele correlaciona e você tem o certo cuidado no quanto está correlacionado cada ponto no difratômetro. Antes de ter, se você já tem um difratômetro em mão, você precisa do CIF. Então, para quem é da Universidade Estadual e na Universidade Federal, se pode solicitar o e-mail institucional para poder ter acesso à base de estruturas cristalinas. É interessante que, no tempo que eu fiz o mestrado e até agora que iniciei o doutorado, ela se diversificou bastante em estruturas. E até os próprios sites, eles começaram a trazer maiores polivalências e informações sobre a estrutura que você está trabalhando. No caso, a gente tem preferência bastante com o que o professor Laércio já nos indicou, que é o ICSD. Aqui vocês podem ver o ICSD, que além de ele oferecer o CIF da estrutura, ele traz informações e o próprio perfil de difração. E este você consegue baixar para o seu programa. Você coloca a natureza, o parâmetro instrumental que o seu material foi trabalhado, difração, o alargamento que você espera, né? Que geralmente a pessoa que lida com o material, ele tem essas informações, e você exporta para o seu computador em TXT. E você pode até refinar, fazer um teste, refinar e ver se realmente a estrutura é compatível. O programa que eu utilizo, lógico que não é esse, como eu disse antes, eu utilizo o FullProf e tenho como auxílio o CCP14, que tem bastante exemplos e tutoriais que é interessante gastar um pouquinho de tempo nessas bases que tem esses exemplos, que são bastante importantes e auxilia na compreensão de como lidar com o programa, porque o refinamento em Hitville teórico, você pode ter, existem pessoas que têm conhecimentos em Hitville, mas não conseguem ter habilidade com o software. Então, essas bases que tem esses exemplos, lógico, tem um mouse também, que tem um exemplares tutoriais, tem o GSAIS, que também é bastante potente para análises, e é compatível para laptops e computadores, desktops. E tem um CCPT, que também tem exemplos desses programas, e em especial por o FullProf, que é o programa que eu tenho mais habilidade em lidar. Agora, o fim da apresentação, e vamos passar para o programa em si. Estou conseguindo ver aqui a tela principal. Alguém me responde aí, por favor? Sim. Sim, tá vendo aqui o FullProf, né? Isso. O ícone do FullProf, né, devido à bagunça que está meu desktop, mas é isso daqui. Ele tem a versão dele, tem a de 32 bits, caso quem esteja utilizando o Windows 7 ou abaixo dele, e tem para o Windows 10, a de 64 bits, que já é bem mais avantajada e com novos parâmetros matemáticos. Já visto que também, né, evoluiu bastante do tempo do que eu fiz mestrado até agora doutorado, apresentou melhores modalidades, mas a essência, sim, e o método ainda se mantém, os parâmetros. O FullProf, na verdade, ele é uma suíte que hospeda diversos programas, vários programas que para resolução da estrutura cristalina. Temos aqui, dentre eles, o que vamos utilizar para esse mini curso vai ser o EDP-CDR, que é um programa que ele trata os dados para poder ser analisado no FullProf. Mas antes eu preciso criar um diretório de trabalho. O diretório de trabalho é importante porque você não vai fazer o refinamento de apenas uma única estrutura. Você vai ter várias estruturas cristalinas. E tendo um diretório de trabalho, eu vou conseguir ter cuidado e não sobrescrever em cima dos dados que já foram trabalhados, ou se perder na imensidade de dados que esse programa ele consegue gerar, que na medida que você vai ter na retina de Hitville, ele vai
modificando os trabalhos e vai apresentando vários tipos de dados que são compilados e são guardados em formatos. Então, eu tendo um diretório, eu designando um diretório antes de iniciar o refinamento, eu não vou me perder nas minhas caracterizações. Aqui, para você fazer, selecionar o diretório, você vai em Files, seleciona o diretório que você vai trabalhar, ele manda direto para a base que foi instalado o programa, mas não é essa base, eu vou escolher onde está guardado os dados de frações que eu recebi anteriormente, e a pasta, no caso aqui em refinamento Richterville, o mini curso, e dentro da pasta de mini curso, aula 1. Selecionei todos os dados que eu for trabalhar, agora de diante vai ser descrito e vai estar alocado dentro dessa pasta. Então, não vou ter a necessidade de, na metade do refinamento, ter que procurar a pasta que está guardado os meus dados. Isso aqui parece ter trivial, mas dá uma dor de cabeça que não tem pareio. Clico em EDC-PCR, ele abre essa janela, e a partir do CIF que eu baixei da base, e o que eu creio que seja a fase que eu esteja a investigar, tenho que transformar esse CIF em um programa em um documento que o programa reconheça. Então, eu vou nessa seta aqui no Leio CIF, transformar, você vê que ele converte CIF para PCR. Também consigo fazer isso com parâmetros instrumentais, mas vamos para o CIF, que é o dado que a gente obteve. No caso, é o óxido de zinco, seleciono ele vai perguntar se é de fração de raio-x, de fração de nêutron, e dentre outras técnicas, o formato que esse arquivo está, se ele está em CIF ou GES, não vamos selecionar nenhuma dessas pastas, porque ele já compreendeu o que é um CIF. Ele dá, dentro desse filme, essa informação dos parâmetros de célula e os parâmetros de rede, né, outras informações complementares sobre a alocação do átomo no CIF, o grupo espacial e a simetria, caso a gente queira trabalhar com fases magnéticas. Nesse exemplo aqui, esse material não apresenta propriedades magnéticas expressivas. Clique em OK. Agora eu vou no geral, porque eu tenho que nomear o meu arquivo. Vamos chamar ele de óxido de zinco. Otimizo, deu preferência em otimizar o trabalho. A partir de aqui, todos os parâmetros que eu for selecionar, eles vão ser otimizados pelo programa. Eu estou fazendo com que o cálculo seja otimizado. Eu seleciono, deu preferência a selecionar essa guia. Vou em OK. Vou para o padrão. No caso, que aqui o meu padrão, ele exemplifica, abre essa caixa de informação e seleciono o data file. Como eu disse antes, como já está no diretório, eu não preciso procurar mais a pasta. A pasta já está selecionada. Então, na medida que eu for trabalhando agora, a pasta já vai estar demonstrando que o padrão de DRX está dentro da pasta que eu selecionei. O FUPROF, ele aceita 16 modelos de tratamento de dados, sendo que nós, quando trabalhamos, como recebemos do laboratório, recebemos em formato TXT e em coluna XY. Para o programa poder aceitar, ele não aceita de imediato esse tipo de formato. O formato que ele aceita é o formato .dat. Então, aqui na pasta do minicurso, existe o modelo, tem o CIF, tem o formato em data, um formato anterior do Zinco, vocês veem que é uma coluna X, é uma coluna Y, está meio bagunçado, mas eu fiz um recorte aqui. Ele dificilmente aceita esse tipo de formato de TXT, dificilmente não, ele não aceita, então eu tenho que converter para DAT. Mas para converter para DAT, eu tenho que informar o programa que existe um intervalo e o passo. Essa informação geralmente se encontra no cabeçalho das maiorias das instituições que utilizam a difração de raio-x. Você tem um cabeçalhozinho bonitinho lá e tem lá
foi feito 2θ, o tempo tal e o passo tal, e de 10 a 110. Então, escrevo no cabeçalho. Primeiro, seleciono Y, você pode selecionar apenas uma única coluna e abrir num bloco de notas e colar a coluna Y, pode ser tanto no Origin como no Excel, e no cabeçalho inicial, eu escrevo essa informação, que a parte que o dado dá início em 10, que o passo que é utilizado no instrumento é 0,2, e o fim do dado de difração é em 110. Salva essa informação em DAT, você vai em arquivo, salvar como, tem a sua opção em TXT, você coloca todos os arquivos, e aqui, de imediato, você bota DAT. Existe já, não confere diferença, mas esse formato aqui, ele é uma forma de você conseguir inserir os dados de imediato no programa. E esse cabeçalho é interessante porque o programa vai, toda vez que acessar esse dado .dat, ele vai compreender que aquele padrão está em 10, o passo 0,2 e em 110. Acho que ficando bem compreendido isso, se marca essa opção, que é aquela anterior que eu acabo de dizer, que é o formato livre, de 2θ inicial, e aqui tem um izinho, o passo e o 2θ final. João, mas eu quero fazer em X e Y. Você seleciona as duas, aquele arquivo lá, apaga todo o cabeçalho anterior, não insere o cabeçalho que o programa lê, que é aquele do passo aqui, e seleciona essa opção. Essa opção eu não recomendo tanto, porque devido a divergências que acontecem no programa, já apresenta bastante problema quando você for querer fazer outros tipos de formato, como no caso microestrutural. Formato que o programa preconiza, que já deixa selecionado, é o θ 2θ. Ele também pode aceitar GSAIS, outros tipos de programas aqui, vai depender da expertise. No refinamento, na simulação, eu posso refinar o CIF, somente o CIF, e obter um planos. Isso é interessante, porque o dado que vai ser gerado, você pode plotar junto com o seu resultado e ver se os picos estão alinhados. Ele refina apenas o CIF, um raio-x, mas o que estamos aqui é querendo comparar. Então, vamos para o raio-x. Aqui é a opção que eu disse anteriormente. Você tem aqui vários alvos. Se eu selecionar, você vê que muda o K-alfa, a radiação K-alfa2, as fontes, mas como a gente trabalha com cobre, vamos selecionar cobre. Aqui, nesse fato aqui, a gente consegue trabalhar com vários difratômetros de raio-x. Escolhemos o perfil, ele já deixa selecionado o Thomson com o supressor do Voice. Entretanto, aqui a gente pode perceber que existem outros tipos de funções matemáticas, o Cauchy, que é o Lorentziano, o Gaussiano, as modificadas, o pseudovóide com axial divergência, dentre outros, aqui que vai se adequar com o tipo de perfil que o seu material apresenta. Já de premissa, o programa ele dá particularidade para o Thomson-Cauchy, que é a base para, a partir dele, você obter as deformações e as análises estruturais. Em θ, você digita o passo, 10, o θ, o 10, o θ máximo, para essa amostra, 110. Deixa eu só conferir aqui, Sim, o passo João, de 10. com licença. Fernando, Diga. com relação à função que a gente utiliza para refinar o perfil dos picos, né? No meu caso, eu estou refinando 6 amostras, né? Algumas delas, os perfis variam muito por conta da influência da temperatura de tratamento térmico dessas amostras. Então, assim, eu tenho... É obrigado a refinar todas esses 6 perfis de difração
com a mesma função, eu posso variar, porque alguns se adequam melhor em uns picos, outras funções se adequam melhor em outro. Por exemplo, a de Thomson, a de pseudo-void. Então, são essas duas que são as que eu mais utilizo. Só que a de Thompson, não, às vezes, não fica bom em todas as amostras que eu estou refinando. Fica bom em duas, três. Mas a pseudo-void já fica bom nas outras três. Então, assim, é possível refinar utilizando essas duas funções ou eu tenho que padronizar? Padroniza, porque a Thompson Coach é um implemento da pseudovode. A pseudovode já é, como eu posso dizer, a singularidade da equação. Se você ficar refina com um perfil, aí você vai para outro, se você quiser investigar o deslocamento, a simetria do perfil, aí vale a pena. Você dizer, pseudovode, o perfil apresenta um perfil singular à função que é implementada anteriormente à de assimetria, porque a Thompson Coach é de assimetria. Se o perfil anterior se adequou melhor ao sinal, a pseudovode, você pode implementar essa informação, mas há um adentro. Se essas variações são significativas no refinamento. Se elas não forem variações significativas, como o método Rittview é uma função estatística, eu não posso dizer que praticamente visível essas deformações, esses efeitos. Pode ser apenas como de mínimos quadrados, e você vê que se eu refinar uma vez e refinar outra vez, os parâmetros eles vão, de certa forma, variar, não tem que ter um limite de utilização desses parâmetros. Tem que ser bastante bem baseados, porque, como eu disse antes, dependendo do material, da forma que está e o limite que está essas variações. Acho que deu para compreender, né? Sim, sim, compreendi. Valeu. Voltando aqui, no texto, realmente é de 10 a 110 que me mandaram. Escrevo aqui de 10 a 110, o θ mínimo e o θ máximo. O passo, ele já está padrão, os utilizados no laboratório, que é o 0,02. Esses parâmetros de largura, só se realmente for adentro você pesquisar, no caso das reflexões singulares, eu não ainda utilizei, realmente eu utilizei apenas uma vez, mas foi apenas uma forma didática, não foi publicado. Mas esses parâmetros, quando você modifica, você tem resultados interessantes sobre que preferência o crescimento do cristal está. Aqui já é para uma outra aula. Vamos apenas demonstrar como se refinar o singular, uma amostra singular, e na próxima aula, como se refinar com um amorfo, com um método direto, conhecendo a natureza do amorfo e a quantidade, e a quantificação de fases. Põe em background aqui, vamos ver se está tudo ok, vamos dar continuidade. Em fases, digita o nome da fase. É interessante você colocar o nome da fase, porque quando o dado for gerado, ele vai dar uma certa dificuldade de você compreender onde é que está realmente alocado os seus dados. E você nomeando, no momento que você abre o arquivo, vai estar lá o nome da fase que você refinou. Coloquei aqui o oxidezinho, bonitinho. Coloco as contribuições do padrão. A contribuição é uma difração de raio-x. O pico, o perfil do pico, acredito que seja Thompson Coach pseudovode, seleciono, perfil do meu, como você falou, você pode selecionar Thompson Coach, mas aí aqui você vai colocar a pseudovode. Ou você seleciona a pseudovode no teu teórico anteriormente que eu demonstrei, e você seleciona aqui no perfil de pico a pseudovode, certo? As reflexões, mantenho aqui os parâmetros especiais, parâmetros de Beasley, no caso, a forma do cristal, se eu tiver uma transmissão, e eu vejo que o meu cristal tem uma forma de placas, fios, agulhas, aí eu seleciono a função aqui e coloco o fator de Beasley, coeficiente de Beasley.
para esse tipo de estrutura. Como não é função nossa, a gente deixa desmarcado e dando seguimento. Simetria mantém e está inserido no programa a informação. Agora, o programa ele já sabe onde é que tem o dado. Ou se você abrir aqui já está criado, vai ser criado após o final aqui, o arquivo PCR, e a partir dele aqui, vou deixar até de lado aqui para vocês verem como é que ele forma. Em refinamento, coloco os ciclos, uma coisa que me perguntam bastante, quantos ciclos colocar, se eu boto 10, 20, 30, 150? É interessante colocar entre 10 e 20. Por quê? Porque o computador tem limite, tem o WhatsApp, ele está atrás dele aqui, ele está gerando outros programas, está rodando outros programas. Se você refinar com esses programas atualizando, às vezes o computador dá preferência para outra atualização. E a função que é calculada pelo programa acaba passando batido. Então, às vezes, é necessário, com largos passos, você botar muitos passos, vai demorar demais ele fazer essas convergências. Botando entre 15, você consegue rodar 2 vezes aquele ciclo e você consegue diminuir os parâmetros e não tem essa preocupação com questão à atualização dos programas. Se você for mais radical, você praticamente tira esses programas do Windows, deixa ele somente com full prof e refina naturalmente. Isso sem você estar mexendo com também está desligado a internet, né? No caso aqui está ligado. Botei 15 e pronto. Agora, iniciar. Caso haja algum erro de dados, implementação de dados, vai aparecer no exato momento que eu rodar o refinamento. Se tiver uma formatação errada do dado, um dado incoerente, ele não vai refinar. A partir daqui, se der tudo certo, inicia-se a rotina e bola para frente. Iniciamos aqui com rodar no full prof, que esse é o programa que roda o dado, lê o dado que foi convergido. Clico nele, ele começa a rotina e nos dá a vantagem de visualizar tanto o gráfico, que também é um parâmetro de qualidade, porque você está visualizando a diferença e o ajuste que o perfil está dando, e você tem os dados já prescritos no arquivo CPCR, que é o que está sendo gerado lá no nosso refinamento. Como, por exemplo, vamos abrir aqui. Olha aqui, já foi gerado o OUT, o arquivo de partida, o CPCR, que foi o convergido do CIF, foi tratado, ele já está convergindo com o dado experimental, o SAM, que é o final, que a gente vai ter todos os parâmetros de qualidade, os parâmetros de qualidade de refinamento e outros parâmetros, e à medida que você for rodando, eles vão sendo modificados. Aqui no final, temos os parâmetros que são de interesse, no caso, o RWP, o RP, RWP, não, o R esperado é esse aqui embaixo, a expectativa, e o Q quadrado, que vocês podem ver que está bastante grande. Você pode acompanhar ele tanto aqui como aqui. O programa full prof dá preferência a ele, porque como ele está correlacionado com esses demais, a sua influência, você pode observar ele a parte do refinamento. Clica assim, vai em refinamento. Primeiro, seguir o método proposto por Young, que é uns parâmetros propostos por Young, que está lá no PDF que eu vou enviar para vocês, que tem um número de rotinas, a ordem de rotina. A ordem de rotina é muito importante, porque você vai seguindo os parâmetros que o programa consegue suportar, e ele consegue calcular a cada ciclo. Se pode modificar esses parâmetros, a ordem desses parâmetros, até pode, mas vai depender bastante da sua amostra. Existem parâmetros que estão bastante correlacionados. Caso você modifique, com certeza, lá no final, os dados que você vai obter não são de característica do seu material. Aí é interessante seguir esse parâmetro predito por Young, que minimiza esses efeitos e diminui o tempo
de trabalho, que é outra coisa importante. Se você tem dados ruins e você tem um CIF ruim, o seu tempo de refinamento vai ser muito maior, e você vai perder bastante tempo na investigação. Tá? Então, seguindo esses parâmetros, minimiza esses efeitos. Refinamos o fator de escala, que ele vai ajustar o perfil, ficamos ok, e rodamos o programa. Diminuiu, foi refinado o fator escalar, você vê que o perfil agora, ele foi abaixo do esperado, esse vermelho aqui é o instrumental, e esse perfil aqui é o teórico, você viu que ele foi para baixo, e a partir daqui vai seguindo e vai se ajustando. À medida que o calculado vai sendo ajustado ao perfil, a diferença vai diminuindo, e é isso que a gente quer, que ocorra a convergência dos dados e os melhores resultados. Agora, depois de selecionar o scale factor, vamos refinar a posição. Não sei se é a posição. Não, minto. Vamos ao instrumental. O instrumental é o 2θ0, como eu disse antes. Existe uma demanda bastante grande no laboratório. Essa demanda grande pode ocorrer um desajuste no equipamento. E quando você recebe esse dado, você não sabe se realmente está alinhado o θ0 do teu instrumento. Aí, às vezes, você observa os teus dados, aí você diz, houve um deslocamento para baixo ângulo, houve um deslocamento para alto ângulo, então tem uma influência no material. E às vezes é apenas um deslocamento no 2θ0. Essa função é interessante você selecionar ela, porque ela ajusta o início do teu dado de difração com o CIF experimental, o dado observado com o dado calculado. Ele tem um limite para esse tipo de implementação. O FUPROF implementou esse 2θ0, essa função, mas deslocamentos acima de 1θ, ele já não consegue calcular. Mas é uma implementação bastante interessante, porque não é nós que estamos administrando o difratograma. Refino 2θ0. Houve até uma leitura maior aqui, para vocês verem que diminuiu mais, aí o perfil já começa a convergir. Então, esse dado que me enviaram, existia uma divergência em 2θ0. Vamos verificar o que foi que aconteceu, o instrumental. Você vê que tem um deslocamento de 0,05 a menos nesse padrão de difração em relação ao CIF. Você tem que entender, o CIF é um padrão que foi gerado ou experimentalmente ou teoricamente, mas em relação ao que eu tenho, ele tem esse deslocamento. É aceitável esse deslocamento? É aceitável, 0,05 graus. Então, se eu estiver analisando meu dado e ver que há um deslocamento no pico da diferença com o CIF original, então, praticamente, é em relação a esse efeito, a uma descalibração no teto. Não é relacionado à diminuição dos parâmetros dos planos. Às vezes, a gente até confunde achando que o material compactou ou que o plano acendeu, ou outra natureza. Vamos agora refinar o background. Essas funções aqui, elas ajustam ao teórico a influência que ocorre no fundo, na radiação de fundo, porque geralmente ele tem esses picos leves, e dependendo do material, isso daqui pode ser até mais desagradável, visualmente desagradável de se ver, mas essa função polinomial, ela serve para ajustar o background. Como é uma simples, eu vou selecionando essa, e vou selecionando. Repetindo aqui novamente, você vê que está convergindo o Q quadrado para menores valores, mas eu quero que ele chegue em 1.
Ele está em 129, então ainda está bastante distante. E realmente demora mesmo as convergências, que esses parâmetros, como eles são correlacionados, e à medida que você está comparando com outro material publicado na literatura, é de se esperar que o programa ele busque essa convergência. E à medida que os dados são diferentes, como são diferentes fatores, gosto de refinar todos eles, dar um adendo aqui, os 6 coeficientes preliminares, para ajustar bem o perfil. E pode acontecer, como a gente já viu, que tem difratômetros que começam parecendo um morro na montanha-russa e vai descendo, aí para eles existem outros tratamentos. Foi para 120, baixou, mas ainda não está dentro da nossa expectativa. O Double Watson está bem abaixo do que é esperado, 1,69, ele tem que estar próximo, então não está havendo correlação entre o observado e o calculado. Quando eu olho para esse parâmetro aqui de Double Watson, eu tenho se eu quero parar ou não de refinar, certo? Se eles forem bastante distantes um do outro, como está acontecendo aqui, eu posso encerrar o refinamento. Mas como a gente ainda está começando, então vou dar continuidade. Se eu chegar no parâmetro de rede e ele ainda estiver bastante distante, então paro de refinar, procuro outro CIF ou faço outra difração de raio-x do material, que é o que a gente menos quer, que está demorando. Deixo de selecionar. E agora dou preferência para os parâmetros de célula. Seleciono os parâmetros de célula. Geralmente os de 90 não refino, não seleciono nas caixas, porque são parâmetros de células que estão praticamente em ângulos abertos. Não, são parâmetros fixos, mas eu seleciono que o programa ele não vai implementar tanto. Vocês vão ver que depois que ele refinar, ele vai desmarcar essa caixa. Botei propositalmente, ó, vocês veem que eles desmarcaram e refinou apenas o parâmetro que é em ângulo aberto. Ângulo de 90 ele não refina. Agora, dando continuidade ao refinamento, refinou-se os parâmetros de célula, ajustei o teórico com calculado, e agora eu vou para os parâmetros de perfil, que são os parâmetros instrumentais. Refino os parâmetros de Y, aí você vê que é uma queda bastante abrupta. Olha só como refino aqui quadrado. Já conseguimos ter noção do que está convergindo o perfil. O legal do gráfico é que você consegue visualizar como está convergindo. Você seleciona bonitinho aqui e vê as posições de bregs, as posições de breg aqui, e vê se realmente está dentro do perfil. Os que estão caindo. Agora, é interessante, seleciona ele uma vez, refinar novamente, com aquela questãozinha que eu disse, que o programa, olha só como refina, o que acontece. Devido para o Windows, o Linux nem tanto, mas o Windows, ele roda bastante programas que a gente não está enxergando. E isso influencia na prioridade. O Windows não compreende que você está dando prioridade a esse programa, então ele está fazendo outras coisas e acaba atrasando no refinamento. Então, se eu quero um bom refinamento, repito novamente ou aumento o número de ciclos. Mas aumentando o número de ciclos, aumenta. Aí vocês viram que novamente nem convergiu. Não mantenho, desmarco. Refino o instrumental de X, o perfil de X. Ele não varia tanto, mas é interessante porque compreende-se que esse valor está dentro do que está preconizado do perfil de instrumental. Para
os parâmetros de largura, não se refina primeiro U, V e W. Se refina seguindo o modelo de Young, se refina o W. Foi para 6. Refino novamente, já que está marcado lá. E já não convergiu mais. Em Profile, marco E. Também, ele mostra aqui o ciclo que ele gastou para poder fazer. Calculation. Data falha. A informação está contida aqui do ciclo que ele utilizou. Eu não sei se eu selecionei esse correto. Depois eu mostro, caso eu encontre. Está aqui o número de ciclos. Ele usou apenas 2 ciclos para fazer esse cálculo. Dos 15 que eu coloquei. Seleciona, agora vamos para o refino, foi para 5, beleza. Utilizou 3 ciclos. Geralmente, quando está bem ajustado o perfil com o instrumental, ele gasta poucos ciclos. O fator over beta, geralmente eu utilizo para fases singulares, ele dá bastantes resultados. Vamos selecionar ele. Geralmente é materiais que quando esquentam com a temperatura ambiente, eles promovem uma certa vibração e um efeito no perfil. Assim como o fator escalar, ele vai ser mantido selecionado, certo? Terminou os parâmetros, né, do arquivo aqui já refinado na célula. Vou para os parâmetros atômicos. Primeiro, os átomos pesados. Esse daqui eu seleciono, mas como essa posição 0 ela não é refinável, o programa vai entender que foi um erro meu. E ele não refina. Ele vai desmarcar a caixa. Essa versão do Full Prof está interessante por conta disso. Olha só. Desmarcou, porque essas posições aqui já são... Né? O oxigênio é o mais leve após o zinco, mas para a difração de raio-x, ele é pouco refinável. Seleciona a posição X e Y, Z. Caso eu queira refinar ele, refino, mas não influencia tanto no perfil. Tá 5 aqui quadrado. O Double Watson ainda demonstra baixo. É interessante que, retificando, ele tem que estar baixo em relação ao teórico. Esse valor aqui é o valor teórico da Double Watson, e esse é o valor que você está sendo obtido. Ele tem que estar abaixo desse valor e demonstra que está ocorrendo convergência. Tinha esquecido desse adentro aqui, que, na verdade, quanto menor o valor de Double Watson comparado com o anterior, melhor. Vamos refinar o ocupacional. Fator de ocupação. Olha só como varia bastante o fator de ocupação. Começamos a já ver efeito na convergência entre o experimental e o calculado. O perfil está ficando aceitável, bonitinho. E a diferença residual já diz que o CIF que eu obtive está compatível com o que eu estou obtendo. Vamos em A parâmetro atômico. Refina o oxigênio. Tanto oxigênio como hidrogênio, não se tem tanta expectativa em refinar, mas é interessante caso a gente queira obter uma célula com uma certa sentido físico, mas eles não variam tanto quando se refinam. Sim, já em difração de nêutron, difração de síncrotron, você precisa refinar esses parâmetros, como oxigênio e hidrogênio, mas em difração de raio-x, apenas os átomos pesados contribuem. O programa ele consegue compreender quando o material tem anisotropia, fator termal de anisotrópico, que ele absorve calor e tem aquele efeito Köppen, né? Eu tinha mencionado antes, de absorver a radiação e emitir uma energia mais baixa.
Tem o refinamento na forma isotrópica, você pode refinar, mas como o material é anisotrópico, o computador, o programa ele já deixa marcado para anisotrópico. Há fases que apenas deixam selecionado o isotrópico, você selecionando o fator beta para refinar. Mas, dependendo do CIF, como o CIF foi baixado e já demonstra de ter um valor lá de termal, ele já deixa preconizado o valor térmico. Mas, você seleciona apenas o beta, sem precisar refinar os demais, a fim de evitar divergência. Caso o valor esteja distante, você dá preferência aos outros fatores anisotrópicos. Desmarca a caixa e marca o segundo. Tira esse menos, que os fatores tem que estar abaixo de 1, mas não pode, tem que estar próximo de 1, mas não pode ser negativos. Já que você quer refinar apenas um fator beta, não é interessante você ter valores negativos, porque perde o sentido físico. Então, esses fatores aqui, o fator beta, termal de anisotropia, estou considerando como se fosse isotrópico para essa função aqui, esses valores aqui. Dando OK, ver se realmente não deixei marcado, porque está problema na divergência. Refino e vejo como está o dado. O dado está ainda distante do que quadrado, que eu quero que ele seja próximo de 1, ou pode ser 2, 3, dependendo do tipo de fração. Como eu disse, não se pode, se você quer, não pode ter dados perfeitos de frações com um certo problema, ou um tratamento que não tenha ocorrido um tratamento prévio. Foi refinado praticamente os dados, todos os dados, e o Q quadrado se mantém. Então, o que eu posso fazer? Refinar a preferência de orientação. Por quê? Porque, às vezes, no porta-amostra, o material, ou a forma como ele está disposto no porta-amostra, pode estar ocorrendo uma preferência de orientação do cristal. E isso pode influenciar no refinamento do Richtl. Olha só como cai. Mas não foi o suficiente. Isso demonstra que esse cristal tem uma preferência de orientação para esse plano. Cadê você? Preferência de orientação para esse plano, para 001. Esse dado é interessante, e é interessante vocês verem nos tutoriais, que ele também define uma certa morfologia. Se ele está abaixo de 1, significa que o material tem uma configuração esférica, próxima esférica ou próxima à geometria de Platão, que são aqueles cristais tetradagonais, cúbicas, dodecaédricos, que são sólidos de Platão. Então, ele tem uma certa simetria de estrutura. Quando esse valor chegar acima de 1, passa de 1, significa que meu material ele tem uma forma de agulhas. Provavelmente, ele se apresenta em forma de agulhas, com uma preferência de orientação. E, correlacionando isso, você pode correlacionar esses dados com os dados do MEV. Ó, meu cristal ele tem uma forma de agulha, ele tem uma forma rômbica, justamente com esse dado de preferência de orientação. Não que a difratômetro esteja ruim, mas já que você teve a difração na mão, o dado de difração na mão, você pode correlacionar esse dado, utilizar a preferência de orientação para designar a morfologia que está sendo observada. Lógico, o que você está vendo pode ser apenas um aglomerado de cristal que tenha formato em monocristais, mas esse formato está relacionado ao domínio do cristal. O que a gente vê no MEV, geralmente não é o que se vê no HTEM e na previsão de difração de raio-x. Chegamos ao fim dos parâmetros de Young e os dados de Q quadrado, RWPR esperado, não estão dentro do que eu quero.
o Q quadrado está demonstrando que o instrumental ainda está distante do dado que eu quero. Então, o que eu posso ter de artifício? Melhorar o background. Às vezes, a maioria dos dados que são gerados, o grande problema pode estar no background, da função polinomial. A função polinomial que é predestinada, já é prévia para o programa, ela não consegue quebrar esse tipo de efeito. Porque não existem funções matemáticas para certas divergências no perfil de fundo, na radiação de fundo. Então, eu vou abrir o programa a fim de contornar e melhorar esses meus dados de refinamento. Eu vou abrir o implot, que também é uma ferramenta bastante avançada para poder tratar esses dados. Vou em File, abro o padrão em Open, vou fechar aqui novamente, vou em File, abro o padrão, lembrando que o perfil que está lá é o 2θ, passo o θ inicial, passo θ inicial, seleciono essa caixa, fica ok. Aí ele vai no diretório que está guardado esse dado. Você não precisa estar caçando para cima e para baixo, o programa já sabe qual é o diretório de trabalho, e eu seleciono o perfil. Está aí o perfil de difração da minha amostra, vou em Point Select, e seleciono um automático background. Esse automático background, ele vai abrir essa caixa e vai perguntar qual é o passo que eu quero. O padrão é 0.5, mantenho esse padrão, que não vai, como o perfil está bem alinhado, não vai me influenciar. E se eu botar para 0.2 também não vai. 0.02, mas vamos deixar o padrão, que é o padrão do programa. Ele fez um ajuste de background linear, e aqui deixou do lado aqui, abre um quadrado, ou um quadro, a janelazinha, mostrando cada um dos pontos. Vou e seleciono e salvo esses pontos. Pergunta se eu quero salvar, sim. Coloco como primeiro. Aí foi salvo 70 pontos de ajuste. Esses 70 pontos, eles vão contribuir melhor para o refinamento do meu material. Aí ele vai perguntar se existe ele pergunta se eu quero modificar algum ponto que esteja fora. Eu digo que não, caso eu queira sim, aí eu vou no documento e seleciono lá o pontozinho que está um pouquinho fora, está um pouquinho distante. Aí eu vou e modifico um pouquinho. Caso não, lá na pastazinha bonitinha está salvo lá o backgroundzinho. Só conferir se ele foi para lá. Está aqui o 01 background, salvo nesse formato, BGR. E vamos lá. Em Patterns, vou em Background Tracks. Seleciono a de 6 polinomial, pode ser de 12, dependendo do perfil, mas eu vou selecionar o arquivo que foi gerado, que no caso é o Linear Interpolation, entre o Background Points e o refinamento de peso. Então, ok. Em refinamento, vou em Background. Importo o arquivo. Já vai, como eu disse antes, em preferência você criar o diretório, seleciona o arquivo, ele vai dizer os pontos lá para o background. É interessante que vai seguir literalmente o perfil de difração, sem necessidade de utilizar uma função matemática polinomial. Refino todos, ok, seleciono, e ele refina. Vemos aqui que ficou em 3, de 6 para 3, ficou um perfil interessante, o Q quadrado. Aqui vemos que está bem ajustado. O gráfico, como é um parâmetro também de qualidade, demonstra que o perfil está ajustado, teórico com calculado. Apesar de ter sido uma amostra que eu não tive contato, me mandaram ela como está. E também o RWP pode influenciar, pode ter
pode influenciar na qualidade do Q quadrado, mas como depende do julgamento do operador, considero que esse refinamento foi bem sucedido. O Double Watson continua baixo, e se eu quiser melhorar esse 3 para ficar mais bonito lá para a publicação, repito novamente os passos. Quais são os passos? Como é o novo background, refino Y. Olha como ele cai. À medida que a convergência vai ocorrendo, os dados eles vão demorando para convergir. Eles necessitam de poucos passos. Muito cuidado com esses parâmetros aqui de refinamento, que quando se mexe com o background, eles variam bastante e pode dar problema. Aí você vai ter que reiniciar novamente o refinamento do começo. Olha como o Q quadrado melhora. (2.7) já é o máximo da convergência que eu posso obter para esse material. O background já foi refinado. O profiling, os arquivos de profiling já estão. Preferência de orientação mantém-se, demonstra que o material tem uma morfologia próxima à esférica ou próxima aos sólidos de Platão. E seleciono aqui o dos átomos pesados e ver se melhora mais um pouquinho essa convergência. Existe um debate muito grande sobre o fator beta, fator B, se ele pode ser negativo, quando ele é negativo, quanto ele pode ser negativo, que mostra a correlação desses materiais. Acho que eu vou procurar esse artigo, que é uma discussão bastante interessante. Já foi para 1269. Acredito que não pode mais haver convergência aqui, e acho que eu vou encerrar essa parte de tratamento da convergência. Pronto. O material está refinado, os fatores convencionais de Hirschfeld estão dentro do esperado, não são valores elevados. O Q quadrado, se tivesse próximo de 1, demonstraria que o material que eu obtive comparado com o CIF é idêntico ao que o cara propôs lá na literatura dele. Como não é um material que foi sintetizado de outra forma, mas mesmo assim o CIF, a rede de estrutura, está próxima do que está delatado. Então, eu posso dizer que ao fim da convergência, com relação a esses dados e com o gráfico que foi obtido, eu tenho um material refinado. Isso com o meu julgamento. O peso do Bragg, contribuição de Bragg, é interessante que ele esteja em 5. Aqui está em 6,75, mas vamos ver no arquivo que foi gerado para avaliação. Sem delongas, eu vou logo direto aqui ao arquivo. Como podemos ver, foi gerado arquivos que são utilizados pelo programa. O PCR, que é o arquivo que é o que coordena, que transformou o CIF em um arquivo programável. E aqui está todos os dados que a gente utilizou para refinamento. E o CIF, e o padrão, né? E o θ do padrão. Totalmente aqui os dados, as posições, os fatores escalares, preferência, e outros dados que, modificando através desse software, você dá iniciamento ao refinamento para a estrutura. O arquivo OUT, que dá todas as condições, explica como funciona, foi predito. É interessante ler ele para você ver obter as posições, caso você queira transferir essas posições para o Vesta e fazer um próprio CIF, caso você encontre um material inédito ou você quer demonstrar um deslocamento. Os parâmetros que foram refinados, a posição do oxigênio,
Aí aqui dando uma rápida aqui até, os dados são bastante longos. Os parâmetros de background que foram incluídos, o 2θ, o calculado, a intensidade calculada e a intensidade observada. É legal transformar isso daqui em relativo, que você consegue prever a preferência de orientação para o calculado e para o observado, comparado com o que está no CIF e o que você está observando. Aí você tem uma noção de que plano está divergindo, está diminuindo no cristal, essas coisas do tipo. As contribuições de Bragg, né, para o refinamento, e o arquivo SAM, que é o arquivo em que eu vou obter os dados finais. Como podemos ver, o convencional, o RWP e o Q quadrado bastante elevado, quando eu levo em consideração as contribuições de Bragg, mas o refinamento convencional, excluindo esses pontos, eu obtenho esse RWP. Esse daqui foi aquela seleção que eu coloquei antes, que é para optimizar os dados, ele é bastante exigente com essas correlações, e o RWP convencional, que aí é o que o programa, é o que a gente espera, né? Dados assim, não tão bem trabalhados, porque o CIF, o dado de inflação, não é o que a gente teve contato, mas estão bem correlacionados. Obtemos aqui o RWP, o RP esperado, isso no arquivo SAM. O fator de Bragg, bem abaixo, né? Para o óxido de zinco, muito bom esse tipo de dado, porque demonstra que o CIF está correlacionado com o CIF está correlacionado com o meu dado de difração, mesmo sabendo que o global, com o peso junto com o Q quadrado, está em 6,78. São dados mais exigentes nessa área aqui do programa. Mas, no final, com o julgamento nosso, o fator R, o R de Bragg, o material está abaixo dos 5. Aqui mostra o tempo de CPU que foi gasto, o tempo que eu gastei para fazer esse refinamento. E nessa região aqui vai ser para a próxima aula, no caso de quantificação de fases. Aí, como extrair, rapidinho aqui, sem mais delongas, como extrair o refinamento e transformar, levar para o Excel ou levar para o Origin, para deixar aquele gráfico lá bonito que o professor Laércio nos ensinou, eu abro o Implot novamente, tanto eu posso ser ele como a outra versão do outro grupo, que é de 2006, mas vou dar preferência a esse, vou em File e abro o arquivo HitView, refinado. Ele já está rodando, ele já compreende já que o arquivo está na pasta, não preciso procurar. Seleciono já o arquivo 101, que é o FullProf PR File, lá na pasta de Init, aí está aí o nosso arquivo. Mas eu não quero essa figura aqui, eu quero deixar ela bonitinha, tratadinha. Então, eu vou em File, Save Date, e Save Date Ace XY Filing, com mais posições. Então, eu posso selecionar o observado, calculado, a diferença e as posições de Bragg. É esse tipo de formato. Se eu não quiser posição de Bragg, eu só desmarco e ele não vai ser salvo. Se eu quiser só observado e calculado, eu desmarco as caixas. Salvo e coloco o mesmo nome em Init. Aí ele diz que foi criado o arquivo. Aí agora é só exportar para o Origin, o arquivo. Enquanto o arquivo abre aqui. Basicamente, e da forma que eu aprendi e vi nos tutoriais, é a forma de refinar um padrão de difração com uma fase simples. Aqui em Origin eu vou em Import, o simples ACAC,
que é um arquivo de entrada, que é um arquivo que ele, uma modalidade de arquivo que ele aceita aquelas de coluna. Na área de trabalho, eu procuro a pasta que está... SimCity. Tem sítio aqui do lado do vento. Espera aí, só vou encontrar que tem XY mesmo. Pronto. Não foi você, não. File, import, isso. Para você. Pronto. Mostrando aqui no gráfico. Aí está. Botando independente lá. Acho que acredito que a galera do grupo já conhece já como faz esse tratamento de dados. Se não souber, pode me perguntar, eu ensino. E praticamente é isso mesmo, pessoal. Essa primeira parte é demorada, comparada com as outras fases, as outras etapas, é a menor. E deixo a palavra com o professor, e quem quiser fazer pergunta, estou à disposição.